Meus irmãos, vamos abrir em Provérbios capítulo 1. Nós iniciamos uma jornada nos nossos devocionais. Nas nossas escolas bíblicas dominicais aparecem mais um culto matutino mesmo, né? Que nós acabamos nos debruçando mais sobre a palavra do que o próprio culto noturno que nós fazemos, o culto dominical. Então, nós temos iniciado uma jornada em busca de sabedoria, forjando em nós o temor do Senhor no livro de Provérbios, através dos escritos dos olhos de Salomão e outros sábios que escreveram esse livro aqui. E nós temos tentado retirar aplicações muito práticas, contemporâneas, do livro de Provérbios. Nós iniciamos nesse trecho que nós estamos observando, capítulo 1, a partir do versículo 20, nós iniciamos no dia 6 desse mês. As primeiras mensagens, essa já é a quarta reflexão nesses textos. Hoje nós vamos observar a partir do versículo 24 até o versículo 27, são as consequências aí por não ouvir a sabedoria. O tema da nossa reflexão faz referência justamente a isso. Não ouvir a sabedoria resulta em isolamento e desamparo. Não ouvir a sabedoria traz isolamento e desamparo. Então, se trata justamente das consequências. Então, vamos ler a partir do versículo 20. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente, abundantemente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei, e vós recusaste, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse. Antes, rejeitaste todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Aqui nós iniciamos um pouco das consequências. E as consequências aqui, elas são mais interiores do que exteriores. Por ora, as consequências é a sensação de isolamento, de abandono, de desproteção que nós experimentaremos se não der ouvidos à sabedoria. Então, aquele que não dá ouvido à sabedoria, um dia experimentará uma angústia primeiramente interior. São os açoites da alma. É a contrição do espírito no sentido negativo por não ter uma mão a quem pegar, uma mão a quem socorrer. Então, nós estamos aqui diante da sabedoria que prega. Essa é uma pregação apaixonada da sabedoria. E ela não cria um cenário hipotético. A ideia aqui é de que realmente ela fala e não tem uma resposta positiva. Na verdade, a resposta não é audível, porque a resposta é o silêncio. Não é uma situação hipotética, apesar da literatura de sabedoria trazer esse caráter
pragmático. Olha, faça isso, que a probabilidade de você se dar bem é bem maior do que a probabilidade de você se dar mal, mas pode acontecer. Mas aqui não cria-se um cenário hipotético. A ideia aqui realmente é de que a sabedoria está pulando, gritando, levantando as mãos e não tem quem a atenda. E as consequências virão. E essas consequências que virão serão primeiramente interior. É aquela sensação de que eu não construí ao meu redor uma multidão que pudesse me socorrer. Eu não busquei protetores para o dia da angústia. Eu não busquei conselheiros para o dia mau. Eu não busquei fortalecer os meus relacionamentos para o dia da perversidade, para o dia do desastre, para o dia do desamparo, para o dia da destruição. Eu, por ser louco, por ser zombador, por me contentar comigo mesmo. Entenda que a ideia aqui não é ressaltar características imorais. A ideia é ressaltar a surdez para a sabedoria. Então, quando você pode ouvir a palavra zombador, escarnecedor, a ideia que pode vir à sua mente é daquela pessoa imoral, aquela pessoa sem ética, aquela pessoa sem barreira, que fica realmente escarnecendo. Mas o fato de não dar ouvido à sabedoria já faz de nós mesmos zombadores e escarnecedores, porque nós desprezamos. E todas essas características são características de altivez. Eu me contento com a minha própria estutícia. Apesar de não entender que ela é estutícia, nós não entendemos. Nós não nos entendemos como nécios, nós não nos entendemos como pessoas que não são prudentes, como pessoas que não têm nenhuma bagagem. Porque se nós nos entendêssemos assim, já seria em si um impulso para nós buscarmos algum tipo de orientação. Porque isso traz consigo, na sua raiz mesmo, um próprio caráter negativo. Quem é que vai considerar-se a si mesmo escarnecedor e vai achar que isso é positivo? Então, a ideia de que a falta de acessibilidade à sabedoria nos deixa ainda mais insensíveis, ainda mais imaturos, ainda mais desprotegidos. Então, as consequências iniciais aqui, que é a partir do versículo 28 que nós vemos as consequências mais tangíveis aqui, não é? Mas essas consequências iniciais são consequências abstratas, de uma certa forma, não tangível, são consequências emocionais e espirituais. Nós iremos nos sentir completamente ilhados, sem ter uma mão para buscar, sem ter um porto que nos ancore. E por isso, então, virá a sensação de desproteção, de desamparo. E essa sensação de desamparo aí pode trazer inúmeras consequências. A primeira que traz é a autocomiseração, de perceber que nós não temos ajuda quando nós precisamos. E aí, quando vem a autocomiseração, para nós tirarmos a responsabilidade de nós mesmos, nós colocamos em outro. E é porque a igreja é isso, e é porque os pastores isso, e é porque os irmãos isso. Mas nós estamos colhendo, e isso é o ponto muito gritante da sabedoria, nós estamos colhendo as consequências das nossas escolhas. Então, existe uma relação de causa e efeito na sabedoria aqui. Se nós ouvimos, então nós recebemos algo. Se nós não ouvimos, e ouvir aqui é acomodar no coração, certo? Ouvir aqui não é entrar no ouvido e sair pelo outro. Ouvir a sabedoria necessariamente fomenta temor. Então, necessariamente muda o comportamento. Necessariamente. Não é só escutar, ou entrar de um lado e sair do outro. Ouvir é forjar temor no coração. Que, em outras palavras, é perceber os reflexos de arrependimento, que, por consequência, geram uma mudança. Nós saímos da necessidade, nós saímos do estado de escarnecedores, nós saímos do estado de zombaria, nós saímos do estado de loucos, e o que causa isso é aquilo que nós não desprezamos, que é o conhecimento. Até quando, ó loucos, desprezarão o conhecimento? Então, o conhecimento, ele traz isso para nós. Ele forja em nós um coração que teme, uma mente que se arrepende, essa mudança aqui. Então, quem teme a Deus não teme o mal. É isso que nós vemos no versículo 30. Quem teme a Deus não teme o mal. Essa é a relação de causa e efeito.
Mas quem não teme a Deus, que é o surdo, ele fica vulnerável ao mal, que é o versículo 24 ao versículo 27. As consequências de escolhas aqui, elas são resultados de opções erradas que nós fizemos na vida. E, se os irmãos perceberem, em suma, a essência é nos contentarmos com a nossa própria sabedoria e achar que não há sabedoria além de nós. Então, eu já falei aqui, algumas vezes eu falei isso. Muito cuidado quando você se contenta consigo mesmo, para instrução, para pastoreio e para cuidado. Esse é um problema gigantesco para quem vive em comunidade, para quem vive como povo do Senhor. Gigantesco, porque você será evidenciado por sua própria estultícia. Na verdade, isso é um problema para todos, mas isso é muito mais gritante para aqueles que professam que nasceram de novo. Ok, mas esse não é o grande problema. Por quê? Porque você pode se contentar com seu cônjuge. Você pode achar que o seu cônjuge é suficiente para lhe pastorear, o seu cônjuge é suficiente para lhe conduzir, você se encanta demais pelo seu cônjuge, você se pressiona demais com o seu cônjuge. E aí vem inúmeros problemas. Primeiro, você está causando tropeço para ele, porque ele não vai saber lidar com essa massagem do ego com tanta proeminência, porque ele vai ser constantemente autossuficiente para você. Muito cuidado com isso. O seu cônjuge não é suficiente, o seu cônjuge não lhe basta. O corpo de Cristo, o corpo ao qual você foi colocado, não é o seu cônjuge. Não é o seu cônjuge, entenda isso. Não é o seu cônjuge. Você precisa de um corpo, você precisa de pastores, você precisa de instrução que vai além do seu lar, que vai além das paredes e do teto da sua casa. Muito cuidado. Eu estou falando isso, meu irmão, porque isso é muito real. Quando nós desenvolvemos relacionamentos e nós damos completo acesso ao coração para aqueles com quem nós desenvolvemos relacionamentos, isso é natural, é isso que tem que acontecer mesmo, é normal, é isso. Mas o problema é porque nós capitalizamos as palavras e os conselhos daqueles como o suprassumo de toda a sabedoria e de toda a orientação. E nós achamos que essas pessoas é que detêm a primazia de sabedoria única e exclusivamente para o nosso coração. Isso acontece também para aqueles que nós elevamos ao status de mago e mestre que estão nas redes sociais, que nós falamos domingo passado, que foi pontuado aqui também na quarta-feira, que são os influencers. Nós acabamos desprezando aqueles que o Senhor nos deu e nós acabamos caindo algumas vezes, falando desses influencers, nas armadilhas camufladas do mundo. Não estou dizendo que todos são ruins, mas também não estou dizendo que todos são positivos, benéficos. Por mais que tenham teologia rebuscada, por mais que dê orientações boas, simplesmente porque eles não lhe pastoreiam, eles não conhecem a sua vida, eles não conhecem a sua história, eles não conhecem a sua família, eles não conhecem os seus pecados, eles não conhecem o seu coração. Mas nós já entramos em outra categoria aqui. Ok. Então, essa satisfação que não alcança o corpo é prejudicial. O seu cônjuge não é suficiente para você. Cuidado quando se impressiona demais com ele. Isso serve para os namoros também. Muito cuidado quando se pressiona demais com ele. Ele não vai conseguir administrar, ou ela não vai conseguir administrar tanta massagem no ego como deveria. E em algum momento isso vai lhe dar uma sensação de superioridade que vai causar a sua própria ruína. Muito cuidado. Perceba a estrutura a qual o Senhor lhe colocou. Existe um corpo, existem tutores, existem mestres, existem pastores. É um círculo dentro de outro círculo. Aqui tem você, que não é suficiente. Aqui tem sua família e aqui tem a igreja. É um círculo interdependente, um dentro do outro. E você precisa de todas as áreas desse grande círculo. Tudo, você precisa de tudo. Quando você eleva algum como suficiente, você está corrompendo
as hierarquias ou os planos que Deus colocou, porque também a sua família é o plano de Deus, é o projeto de Deus, é graça de Deus. Mas quando você corrompe essas interações e interdependências, então você se dá mal. Qual é o grande problema disso? Quando você acha que a sua família é suficiente, quando você acha que o seu cônjuge é suficiente, você acaba soltando as amarras de socorro. E um dia, não somente você, mas o seu cônjuge vai se sentir isolado e desprotegido e desamparado. E naquele momento você vai perceber, não basta mesmo não. Não basta não. Eu pensei que bastasse, porque era tão bom compartilhar os meus pecados só com ele, as minhas dificuldades só com ela, as minhas lutas só com ela, só com ele. É tão bom porque ele já me conhece, então eu não tenho medo de reprovação, eu não tenho medo de rejeição, eu não tenho medo de humilhação, porque nós já vivemos isso. Observa como essa mortificação não é tão eficiente, porque não causa dor, não causa contrição, porque já conhece. Eu conheço muito mais do meu cônjuge do que você conhece. De tal forma que na confissão de pecados não terei tanta surpresa como você teria, se ela falasse para você. Então, a dor do despojar acaba evidenciando a ineficiência desse despojar. Entenda, isso deve acontecer. Não estou dizendo que não deve acontecer. O meu ponto é, não é suficiente. A vergonha, a humilhação é um recurso pedagógico e redentivo do despojar do velho homem e se revestir da nova criatura. Necessariamente. São as experiências físicas, emocionais, de uma realidade espiritual. Então, aqui existe uma relação de causa e efeito muito clara. Se nós fazemos escolhas erradas, quais são as escolhas erradas aqui? Versículo 24 e 25. Mas, porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão. E a ideia aqui, irmãos, e nós vemos aqui a sabedoria fazendo de tudo para ser vista e ouvida. Por isso que as consequências de não ouvi-la e não dar atenção é tão gritante, porque não foi um lapso. Olha, ela passou e deu sil para mim. Eu não me atentei. Não é isso. Ela grita, ela se levanta, ela pula, ela fica exposta nas praças para serem ouvidas, sem nenhuma vergonha, sem nenhum medo. E aí nós fazemos isso com ela. Imagine se você passa na rua e alguém fica lhe chamando e gritando por você e você simplesmente esnoba. Como aquela pessoa se sentiria? Desprezada, envergonhada. É isso que acontece com a sabedoria. Sabedoria aqui, quando ele diz assim, porque estendi a mão, a ideia de fazer um aceno mesmo, a ideia de fazer um aceno para ser vista, e ela não é correspondida. Porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes, e aí a relação, rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. E aqui são escolhas erradas, consequências de escolhas erradas. A consequência gritante aqui é a recusa e a rejeição. E observa que antes do ato mecânico de recusar e de rejeitar, já há disposição do coração. Por isso que é tão gritante a falta de temor naquele que recusa, naquele que rejeita. Porque nós somos conduzidos por aquilo que é fomentado no coração. Então, a rejeição é uma reação do coração. A recusa já é uma reação do coração. A rejeição à sabedoria, ela causa uma mudança na dinâmica da sua disposição. Se antes a sabedoria estava gritantemente lhe buscando para lhe instruir, para forjar em você o temor do Senhor, agora essa disposição ela muda. Se ao gritar para ser ouvida ela for desprezada, então ela rirá com zombaria e desprezo, quando a dor e a miséria deste desamparo chegar na sua própria vida. Naquele dia, os seus ouvidos serão destampados, e você então perceberá
que deixou de escutar aquele que você tanto precisa, mas agora não há mais oportunidade. A ideia aqui dessa falta de oportunidade ou desse limite da esperança é de que você, com as suas próprias escolhas, seja pela surdez, seja para ouvir mais a si mesmo, você cava um buraco. Cava um buraco. Chega a um ponto que você foi tão profundo que não há uma corda para lhe retirar. Chega um ponto que você cavou tanto que não há uma corda para lhe retirar. Você já causou tanta desgraça em si mesmo e entre os seus. Isso já forjou em você tantas características, tantas deformações na sua alma, tantas deformações na sua percepção de fé, na sua percepção de igreja, que você não consegue mais uma corda para lhe retirar. Isso acontece com muitas. Meus irmãos, isso acontece com uma grandeza assim absurda, né? Eu já vi esposos matarem esposas por escolhas erradas, mataram espiritualmente. Já vi. Quando não sabe quando é o limite, quando não sabe quando devem parar, quando não sabem quando devem mudar, quando não sabem quando devem tomar decisões diferentes. E quando essas esposas morrem espiritualmente, quando elas criam uma repulsa pela igreja no coração delas, elas podem encontrar a igreja de Genebra no tempo de João Calvino, que isso não vai acender novamente seu coração. Não vai. E pessoas assim engrossam a fila de crentes que julgam que a igreja não é necessária. Isso acontece numa demasia absurda. Esposos, cônjuges que não escutam os gritos silenciosos por causa da sua omissão no pastoreio do lar. Uma das competências, das capacidades vitais de um marido como pastor é escutar os gritos silenciosos da alma, do cônjuge e dos filhos. Ele tem necessariamente que desenvolver essas características. Necessariamente. O fato de não desenvolvê-las só o tornará mais culpável no dia de Cristo. Somente isso. Essas consequências deformam filhos, conduz os filhos com maior rapidez para o caminho de miséria, desgraça e de perdição eterna. Machuca a alma dos filhos e do cônjuge de tal forma que se torna irreparável. Irreparável mesmo. Porque as forças já se esvaíram e a luta exigida para voltar ao estado que deveria já não existe mais. Cada escolha, e aí nós precisamos entender isso, cada escolha é uma renúncia e uma aceitação. Nós renunciamos a algo e aceitamos outra coisa. Nós desprezamos algo e abraçamos outra coisa. Cada renúncia, cada escolha é uma renúncia e uma aceitação. Olha o versículo 26, quando ele diz assim: também eu me rirei na vossa desventura. Desventura aqui, a ideia é de que quando chegar o dia da calamidade, quando chegar o dia do desastre, quando chegar o dia da destruição, a sabedoria que é desprezada, agora desprezará. E a ideia aqui não é de escarnecimento, não. Aí não é olhando para a dor, para a angústia e para as lágrimas, não. Aqui é olhar para as escolhas erradas. Não foi falta de advertência, não foi falta de aviso, não foi falta de orientação, não foi cegueira, foi uma insensibilidade ativa e voluntária da sua parte. E a zombaria aqui, que é feita pela sabedoria, será diante das escolhas e não do sofrimento. Então, a sabedoria ela espera uma resposta.
essa resposta não pode ser o silêncio e a inércia. É isso que eles estão dando. Mas a sabedoria, a resposta a esse clamor da sabedoria, não pode ser o silêncio, não pode ser a inércia. Por quê? Por quê? Porque um dia ela fará o mesmo. Se você der para a sabedoria o silêncio e a inércia, saiba que um dia ela retribuirá a você com silêncio e inércia. O silêncio ou a inércia para a sabedoria, ela não é sinal de ingenuidade, é de condenação. É justamente isso que a sabedoria está tentando corrigir. As pessoas simples, as pessoas que carecem de contexto, de substância, de fundamento necessário para conduzir as suas vidas e tomar decisão. Portanto, então, uma vida de temor. E é isso que a sabedoria quer corrigir. Então, na verdade, se nós dermos a desculpa que muitos dão, e principalmente crianças e jovens, eu não sabia. Na verdade, isso é um sinal da sua própria condenação, porque não lhe faltou instrução, não lhe faltou orientação. É justamente por isso que você precisa ouvir. É justamente por isso que você precisa adestrar os seus ouvidos para ter sensibilidade para as palavras de sabedoria. Porque você tem sensibilidade para muitas porcarias da internet, de conversas com pessoas com quem você convive. Você dá atenção para isso. Mas nós precisamos adestrar os ouvidos para ter sensibilidade a palavras que dão vida, a palavras que nos livram no caminho da morte. Talvez você não saiba, mas só o fato de você estar ouvindo essa palavra já lhe tirou de muitas enrascadas que você poderia experimentar próxima semana, próximo mês, próximo ano. Mas você já foi livrado disso. Quantos livramentos você teve porque escutou um aconselhamento, esteve num discipulado, escutou uma pregação? Quantas? Você sequer sabe, mas não seja insensível para isso, porque isso é um fato. Isso é um fato. Os ouvidos abertos são remoções de desgraça da nossa história no caminho que há de vir. Nós precisamos entender isso perfeitamente. Se cada escolha é uma renúncia e uma aceitação, ou nós nos aproximamos da vida ou nos aproximamos da morte, em cada escolha que nós fazemos. Essa semana você se aproximou mais de quê? Semana que passou. Com as suas escolhas, com a sua aceitação e a sua renúncia, você se aproximou mais de quê? Você aproximou os seus filhos mais de quê? Você aproximou o seu cônjuge mais de quê? Ou da vida ou da morte. Nós somos muito acostumados a nos colocar como vítimas. Isso vem desde do Éden. Foi a mulher que me deste. Desde o Éden. Os nossos filhos, eles expressam isso com uma magnitude absurda. E muitas vezes também nós expressamos isso como se esse recurso fosse um subterfúgio dourado para nos livrar de enrascadas. Eu não sabia. Eu não sei. Não fui eu. Não são. Não são, irmãos. Você responderá por si mesmo diante de Cristo. As nossas escolhas ou nos aproximam ou nos distanciam do nosso Senhor. Um dia, as nossas escolhas ou construirão uma estrada de acesso pleno a Cristo ou um muro gigantesco para nos isolar e nos colocar em desamparo. Mas nós estamos lá, colocando tijolo por tijolo, ou para fazer o caminho, ou para construir a muralha. Um dia nós precisaremos. O nosso coração e mente vão estar tão fechados que mesmo rodeado de pessoas, nós vamos nos sentir isolados e desamparados. Simplesmente porque nós não adestramos os ouvidos para ouvir, nós então não experimentaremos a vida que vem pelo ouvir. Vamos orar.
Nosso Senhor e Deus, Pai cheio de graça e misericórdia, obrigado por fazer gritar mais uma vez a sabedoria, por vermos os acenos de suas mãos. Dispõe o nosso coração para atendê-los, ó Deus, devidamente. Ajuda-nos a entender a dinâmica da vida cristã, nos elos, nos círculos que o Senhor nos deu para forjar em nós uma vida piedosa, no nosso lar, na igreja, na sociedade e em tudo, viver uma vida de temor ao Senhor. Ajuda-nos então, ó Deus, a não termos consequências das nossas escolhas como o desamparo e isolamento, mas ter uma multidão de testemunhos que nos socorra no dia mau. Em nome de Jesus.